Alô, galerinha da Focus Vestibular, boa noite. Estou aqui para postar a minha aula de Geografia. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Max Miller. Peço desculpas pelo atraso nas postagens, mas eu tive uma dificuldade na criação da página no YouTube, ou do canal no YouTube, né, e não estava de fato conseguindo fazer essas postagens, e por isso me enrolei um pouco aí dentro disso. Mas o Azaf veio me auxiliando, pedi ajuda para alguns colegas também, e acredito que agora vai dar certo aí essas postagens. Estamos aí postando essa semana a dinâmica da crosta terrestre, tá? Precisamos de avaliar que o nosso planeta está aí no espaço com o seu surgimento há mais ou menos, previsto pelos pesquisadores, 4,6 bilhões de anos. Claro que alguns livros vão trazer 4,8 ou até mesmo 5 bilhões de anos, tá? Mas é o tempo que o planeta está aí vivendo a sua transformação, tá? Não confundam, então, o surgimento do nosso planeta com o surgimento do nosso universo, que foi criado há mais ou menos 13 bilhões de anos, tá? Então, cuidado para não confundir essas questões, tá? Claro que essa evolução do nosso planeta, nós vamos trabalhar com a ciência, nós não vamos deixar a religião intervir em nós. Vocês sabem que eu sou católico, né? Mas nós vamos trabalhar com o que os vestibulares cobram, que é a ciência, mas nós sabemos também que os cientistas buscam dentro da religião essa evolução que o nosso planeta teve ou vem tendo até os dias atuais. Por isso, então, nós vamos colocar aí esses estudos em sincronia, tá? Lembrando que o nosso planeta veio da explosão do Big Bang, né? Que foi um Sol que se apagou, explodiu e gerou-se um novo ou novos universos, do qual nós estamos presentes em um deles. O nosso universo se chama, então, Via Láctea, tá? Dentro de um sistema muito simples que vocês vão encontrar no livro de vocês ou na apostila de vocês na página 151 e também na página 163, que vão estar apresentando aí essas escalas. Nós vamos ver que ao longo do tempo, né, a Terra passou por diversas transformações. Por isso que nós temos aí o que a gente conhece de escala geológica, que é onde se inicia no centro e vem fazendo uma espiral, mostrando assim toda essa evolução, ou tudo que o nosso planeta já viveu, tá? Claro que, demonstrando a crosta terrestre, nós vamos pensar assim, mas de fato, o que é a crosta terrestre? Como eu posso ver essa crosta terrestre? Pensem, crosta terrestre é aquele lugar onde a gente vive, onde a vida se desenvolve, onde o que é necessário à vida está. Os alimentos, o ar, juntamente então formando o que a gente conhece em biosfera. Vou deixar essa biosfera lá para a professora Angeli, que eu tenho certeza que vai estar trabalhando com vocês, e nós também mais para frente. Mas isso vai ficar por conta dela, essa definição aí da estratosfera, biosfera e ionosfera, e que a gente, ou até mesmo a hidrosfera, aqui para a gente não dar muita ênfase à matéria do outro professor, tá? Mas a crosta terrestre, então, é onde a gente vive, onde toda a vida se desenvolve. Claro que nesse percurso de bilhões de anos, nesse surgimento do planeta, de 13 bilhões de anos, surgiram os planetas, as estrelas, os meteoros que estão aí, e dentro desse universo nós temos aí o que a gente conhece também de buracos negros, que são formados pela explosão ou contato de duas estrelas, tá? Lembrem-se que as estrelas nascem num lugar que se chama nebulosa. As estrelas são compostas por gases, tá? Por isso o brilho. A única estrela com luz própria é o Sol, tá? Não se esqueçam disso. Então, dentro desse fator aí, nós vamos ter toda essa dinâmica que nós temos, tá? Então, a Terra basicamente é constituída por 3 camadas estáticas, que a gente vai chamar de crosta, manto e núcleo, tá? Isso aí vocês encontram dentro da apostila de vocês, na página 153 e 154,
tá? Para a gente ir acompanhando assim, para vocês se sintonizarem o que é. Então, o que é a crosta terrestre? É a camada superficial sólida que circula toda a Terra, ou o que envolve todo o nosso planeta, como eu disse há uns minutos atrás, onde nós vivemos. Uma camada muito fina, imaginem um ovo, tá? A gema seria o núcleo, a clara seria o manto, né, que a gente tem aí, e a casca do ovo seria, então, essa crosta terrestre. Então vejam como que a crosta terrestre ela é muito fina mesmo, tá? Mas é nela que toda a vida se desenvolve. Mas mesmo sendo fininha, nós sabemos que se a gente for cavar no subsolo, nós vamos encontrar aí grandes porções de terra e também minerais variados. Também fica para um outro momento esses minerais aí, onde a gente vai ver aí esses minerais, tá? Então lembrem, a crosta terrestre é uma camada muito fina desse nosso momento. O manto, né, que é abaixo da crosta terrestre, é formado por vários tipos de rocha, devido às temperaturas pelo qual esse manto passa. Tá? Por isso também nós encontramos minerais metálicos devido ao esfriamento ou composição sólida, encontramos os minerais não metálicos ou preciosos e não preciosos. E depois o núcleo, que é onde a gente vai ter o maior estudo. Por quê? O núcleo é onde se está a parte central do planeta. E acredita-se que é de forma onde os minerais de ferro e níquel estão em maiores temperaturas. E claro, dentro desse núcleo e dentro desse manto é onde está também o que a gente conhece de placas tectônicas. Tá? Todos vocês já viram falar das placas tectônicas, placa euroasiática, placa dinásica, placa sul-americana, placa norte-americana, placa africana, placa australiana, tá? Aquelas que se movimentam dentro desse núcleo, dentro desse manto, tá? Em grandes porções de rocha e fazem com que o nosso planeta, em alguns momentos ou o tempo todo, estou dizendo que o tempo todo o nosso planeta vibra. E nós conhecemos essa vibração como? Como mesmo? Terremotos, tá? Sabemos que os terremotos seguem uma escala Richter. Esses terremotos, eles são medidos em uma frequência de ondas, tá? Quando o tremor acontece lá no epicentro, ele libera ondas sonoras, como se você batesse em algum lugar e vibrasse todo aquele momento, tá? Vou bater no tampo da mesa, a minha televisão vai vibrar, tá? E eu consigo medir essas ondas. O nosso planeta, ele tem algumas divisões dentro dessa escala. Nós podemos dividir em 3, 4 ou até mesmo 5 blocos, mas vamos dividir em 3 blocos, para ficar mais fácil o entendimento. Lembrar que até 3.5, até 3, dentro da escala Richter, são tremores muito pequenos, que a gente quase não consegue sentir se a gente estiver sobre a superfície. Somente com aparelhos próprios, que a gente chama de sismógrafos, tá? Acompanhados pelos sismólogos, que são os especialistas da área, que conseguem captar, então, esses tremores. Os tremores que acontecem em escalas maiores, de 3.7, 3.8 até 5.6, até 5.5, são tremores que serão sentidos por nós nessa superfície. Vai derrubar uma casa, vai cair uma mesa, vai cair uma TV da parede, as coisas que estão em cima da mesa podem tombar, uma casa pode ficar trincada, tá? Mas a gente consegue perceber nitidamente um tremor quando ele acontece, tá? A gente talvez não chegue, nós como seres humanos, talvez não cheguemos a cair no chão, dentro de um tremor até 5.5, tá? Mas é um tremor que causa, sim, um certo pânico à sociedade. Mas, aquele que mais nos aflige e mais coloca o medo são aqueles que estão numa escala maior do que 5.6, 5.7 ou até mesmo 6, tá? E vai até 10, 9.9, tá? O Brasil, por exemplo, já viveu alguns desses tremores? Já. Nós já tivemos em uma época da história, por exemplo, um tremor em 2007 na
região norte, um tremor de 6,1. E há 50, 70 anos atrás, tá, nós tivemos também um de 6,3 lá no Espírito Santo. Isso aí é o que os nossos sismólogos conseguiram registrar. Mas o que a gente mais lembra é um que aconteceu no Rio Grande do Sul, atingiu São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. E por que a gente lembra desse? Porque ele aconteceu em 2008. Tá? Então a gente já estava aí, vamos brincar assim, na ativa. O epicentro dele foi no Japão e vamos brincar que ele atravessou todo o nosso planeta e atingiu alguns prédios de São Paulo que tiveram até mesmo rachaduras. Prédios que tiveram de ser desabitados, decretaram que o prédio estava em estado de calamidade para ser derrubado, tiveram que ser derrubados, né? Porque houve trincas, rachaduras nesses prédios. E isso aconteceu aí no Brasil em 2008. Tá? Então nós já tivemos alguns tremores aí, mesmo que a gente esteja no centro de uma placa tectônica, como a gente gosta de dizer, e sintamos muito que lentamente aí esses tremores. Tá? Mas qual que é o objetivo principal dessas placas tectônicas? Formação do relevo. São as placas tectônicas que movimentam dentro desse nosso centro, que formam o que nós temos aí dentro da nossa crosta terrestre, na nossa superfície do nosso planeta. Então nós vamos ter aí, dentro do que a gente conhece, dentro desse meio, os movimentos que a gente conhece, né? O movimento divergente, que são aqueles que a gente vai chamar de construtivo, quando uma nova crosta é gerada e as placas se distanciam, né? E com isso elas se separam então uma da outra. E a gente vai formando ali com o esfriamento do magma, tá? As placas vão se afastando e nesse meio que nós vamos tendo aqui, tá? Como aqui aparece, ó, para vocês, se vocês estiverem conseguindo prestar bastante atenção e observar, nós vamos falar assim, ali se forma uma nova crosta, uma nova rocha, tá? E com isso, a formação de uma nova crosta terrestre, que com o passar do tempo ela chega até a nossa superfície. Tudo bem assim? E depois nós vamos então ter a formação do Rift Valley, tá? No continente africano, que é onde houve, ó, a separação continental, ó, uma península se separou do continente, tudo bem? E depois nós vamos ter as questões das placas destrutivas ou as placas convergentes. Por que nós chamamos elas de destrutivas? Porque é quando uma placa mergulha sobre a outra, ou é quando a placa se choca,